Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início, então, à nossa escola dominical. Vamos tranquilizar aí o nosso coração. Tranquilos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fala conosco, ó Pai, porque o Senhor não é um Deus que simplesmente nos criou e se foi, ó Deus, mas o Senhor é um Deus que se relaciona com o seu povo, ó Pai. Por isso te damos graças, ó Pai, te damos graças por esse amor, pela tua misericórdia e acima de tudo pela tua soberania, ó Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração, Senhor, e usa o teu servo neste momento, ó Pai, para falar da tua palavra, Senhor, somente aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Nos ajuda, nos guarda, nos orienta, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar sobre um livro bastante conhecido por pessoas que cresceram na igreja. É muito comum na escola dominical a gente falar sobre o livro de Jonas, aquele profeta que foi engolido por um peixe, e a oração desse profeta dentro do ventre do peixe. Então, para começar, vamos só definir aqui, de novo, mesmo conceito de todos os profetas menores que a gente vem trabalhando. Primeira coisa que a gente tem que pensar, estamos estudando o livro de Jonas, ou o livro dos profetas menores, focados em conhecer Deus através dos profetas menores. Nesse domingo vamos aí focar no livro de Jonas. Quando pensamos em Jonas, pensamos nesse desenho, e era muito comum, né, na escola dominical. Quem participou desde pequeno da escola dominical, tive a oportunidade disso, então deve ter pintado muitas vezes esses desenhos da história de Jonas. Só que aquela historinha lá, quando você aprende lá, quando você é pequeno, ela tem uma dimensão diferente nos dias de hoje, porque precisa de outras coisas, uma compreensão um pouco mais ampla do que foi Jonas, e o que realmente o livro de Jonas representa na palavra de Deus. Por isso eu queria que você deixasse a historinha lá um pouquinho, e vamos tentar caminhar no livro de Jonas, olhando somente ao texto, e passeando pelo texto a gente vai entender algumas coisas muito importantes com relação a Deus. Lembrando que essa não é a história de Jonas, essa é a história de Deus na vida de Jonas e na vida do povo de Israel. Então, vamos deixar aí essa historinha um pouquinho do lado. Conforme for passando o tempo, eu vou completando o esboço do livro inteiro, tá? Então a gente vai indo e vai passeando pelo texto. Então, a soberania de Deus, apesar da desobediência do profeta Jonas. Escreva isso, grave isso. A soberania de Deus, o livro de Jonas trata de soberania primariamente. Fala sobre a soberania do nosso Deus, apesar da desobediência de Jonas. Então, vamos ver aí primeiro essa comissão do profeta Jonas. Diferente, e aqui a gente precisa entender algumas coisas do texto, como ele é escrito. Para que a gente possa entender o livro de Jonas, a gente precisa entender qual é o tipo literário que Jonas foi escrito. Então, você olha para lá e vê assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Qual que é a diferença desse livro para o livro anterior que a gente viu, ou os outros profetas que a gente viu? É que eles foram escritos como descrição dos oráculos de Deus. Amós, ele descreve o que Deus falou para ele e como ele tinha que falar para o povo. Ok? Aqui não tem a mesma função literária aqui.
Jonas, a ideia de Jonas aqui é uma narrativa. Ele poderia muito bem ser um livro histórico, porque ele narra uma história. Ele não está falando aqui dos oráculos de Deus como os outros profetas menores, mas aqui ele traz uma narrativa, ok? A gente só vê no livro de Jonas, só o livro. Na Bíblia hebraica, por exemplo, você vê o livro de Daniel não como um profeta, como um livro dos profetas, e sim um livro histórico. O livro de Daniel também é considerado um livro histórico, pela forma de escrita, pela maneira como foi descrito. Então, isso nos traz muita informação na hora de interpretar o que tá escrito. Ok? Então, a gente vai lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o seguinte. Lembrando, qual que era o foco do profeta? Como é que era um profeta? Como Deus levantava um profeta? Não existia uma escola de profetas. Quando o povo não escutava, quando os líderes não ouviam, Deus levantava homens para falar para o seu povo. Mas Jonas é diferente. Porque Jonas não foi chamado para falar para o povo de Deus. Jonas foi chamado para falar para um povo de fora do povo de Israel. Estamos falando da cidade de Nínive, capital da Síria. Aquela que já tinha invadido o território do povo de Israel e com crueldade matado muitas pessoas e tomado parte do seu território. Era para esse povo que Deus chamou Jonas. É o único profeta levantado no Antigo Testamento para falar para um povo que não era o povo de Deus. Então, aí já começa a primeira diferença de Jonas com os outros profetas menores. O público-alvo dele não é o profeta, não é o seu povo. É o povo de Nínive. Esse é o primeiro ponto. Então, veio a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Lembra lá de Amós? Em Amós a gente, primeira, segunda, terceira, e depois da quarta acabou. Aqui é essa mesma ideia, a paciência de Deus sobre o que os ninivitas estavam fazendo, chegou ao fim. Então ele diz, eu vou destruir a cidade. A gente vai ver isso mais para frente, que ele já declara um pouquinho, deixa isso mais claro, tá? Aqui ainda no começo do texto, não dá para a gente ver isso, mas mais para frente a gente vai perceber isso, tá? Então ele vem e fala, vai lá para Nínive e fala para Nínive que eu vou destruir a cidade. Aí Jonas, esse povo mau, mata, Senhor. Essa foi a primeira coisa que passou na cabeça de Jonas. Mata esse povo. Por quê? Porque era inimigo do povo de Israel. Era aquele inimigo com requinte de crueldade quando invadiu. E a Síria era um império que estava em crescimento. Eles viviam, um pouquinho do contexto histórico, estamos vivendo na mesma época de Amós. Jeroboão II, com a velha idolatria de sempre do povo de Israel, lá do norte. Então, toda aquela coisa, estamos vivendo bem bom, estamos tranquilo, né? Estamos lá buscando a Deus com sincretismo, misturando as religiões, com postes ídolos e buscando ao Senhor ao mesmo tempo, uma mistura de religiosidade que não levava eles a nada. Então, nessa mesma época, um pouquinho antes de Amós. Algumas pessoas falam que esse livro é meio... ele não é histórico, não é uma narrativa, porque esse negócio de engolir o peixe, que o peixe engoliu Jonas, é um negócio difícil de engolir. Mas o problema não é com o milagre
do peixe engolir. O problema é com Deus. Todas as vezes que você não acredita nesse tipo de coisa, parece que o nosso problema é com outra coisa, é com Deus. Porque o que é mais fácil acreditar? Que o homem foi ressuscitado, que tantas coisas aconteceram dentro da história, que Deus abriu o mar vermelho, que esse mesmo Deus que fez tudo isso, não pode fazer um peixe engolir Jonas? É meio contraditório. Ou eu acredito que Deus tem poder para fazer as coisas, ou eu não acredito. Então, toda essa historinha que se levanta contra a narrativa histórica do livro de Jonas, ela cai por terra em vários argumentos. E um deles primeiro veio a palavra do Senhor a Jonas, demonstra que esse livro é uma narrativa como os livros históricos, que conta a história de quando Deus chama Jonas para uma missão. Assim, aqui é uma narrativa e não uma descrição dos oráculos do profeta, o que eu tinha falado. E agora, se você parar e olhar um pouquinho um livro histórico, 2 Reis 14, 25, olha o texto de 2 Reis, comprovando a veracidade da narrativa histórica de Jonas. Restabeleceu eles os limites de Israel, aqui está falando sobre aquela época, né, de quando Jeroboão II foi restabelecendo o seu território. Lembra que o reino de Jeroboão foi expandido. Ele voltou, tomou o território que tinham sido tomados deles. Então ele restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio de seu servo Jonas. Ah, mas é uma coincidência o nome ser o mesmo. Filho de Amitai. Bom, pai também é uma coincidência? Puxa vida, aí é pedir demais essas coincidências. Então aqui o livro de Reis confirma exatamente que Jonas sim existiu, e Jonas era conhecido pelo povo porque ele já tinha proferido oráculos que sim tinham acontecido. Comprovou, ele tomou de novo, porque Jonas já tinha falado sobre isso. Jonas já tinha profetizado que eles iam retomar esse território. Então, se ele já tinha falado, e isso tinha acontecido, ele no povo de Israel, ele era conhecido, já sabia que isso, que ele era um profeta e o que ele falava acontecia. Só que agora, ele vai para uma missão diferente. Se eu olhar no finalzinho do texto, guarda esse nome aí, profeta, o qual era de Gat-Hefer. Eu trouxe um mapa. Primeiro vamos só lá. Então agora, gente, da comissão vai para a desobediência de Jonas. Vamos entender um pouquinho dessa desobediência. Olha só o mapa. O mapa estava em inglês, então eu vou tentar algumas palavrinhas aqui. Povo de Israel aqui, lembra? Aqui era o território de Israel. E Gat-Hefer era o lugar onde nasceu Jonas. E Jonas, inteligentemente, Deus vai. Dispõe, Jonas, dispõe e vai para a cidade de Nínive. O que Jonas fez? Dispôs. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então, ele teria que vir aqui para Nínive, 800 quilômetros, e aí ele resolve vir aqui 3.400 quilômetros. Só um pouquinho diferente, só um pouquinho contrário, só. Passa todo o mar Mediterrâneo, seguramente pelos fenícios, que dominavam essa região e tinha muita madeira e construíam muitos barcos, e eles dominavam toda essa parte, nessa época, toda a parte ali da navegação, era deles, e ele pagou só. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor,
E aqui a ideia de fugir da presença do Senhor era de contrariar o que Deus queria. Ele, não estando perto lá de Jerusalém, do templo, não estando perto daqui do Senhor, ele fugindo para outro lado, talvez Deus deixasse para lá essa ideia de pregar para os ninivitas. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora, as consequências dessa desobediência, as consequências da desobediência do profeta Jonas. Então, de 4 a 16 aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu. Mas o Senhor lançou o mar, um forte vento. Olha aqui a soberania de Deus. Grave aí. Deus lança um forte vento sobre o mar e cria uma tempestade. Soberania de Deus. Jonas, se vocês querem dizer assim, tem o livre-arbítrio, mas Deus não respeita o livre-arbítrio de Jonas. Você pode não querer ir, mas você vai. É isso que Deus faz aqui. Com mão soberana e poderosa, Ele simplesmente fala, eu falei para você ir, você vai. Olha só. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio. Então eles começam a tentar resolver o problema. Já era típico, quando tem uma tempestade forte. E aqui, para os marinheiros experientes, os fenícios que dominavam ali a região, já conhecia tudo isso, ficar temerosos, deve ter sido algo fora do comum. E aí eles jogam para aliviar o peso da embarcação. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Ele veio descendo, né? Desceu para Jope, depois tenta ir para Tarsis, aí depois desce para o barco, depois desce para o porão, ele vai descendo, e assim vai, ladeira abaixo. E dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse, que se passa contigo? Agarrando no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizias uns para os outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Era muito comum eles lançarem sorte para saber onde que estava o problema, ou tomar decisões. O povo de Israel também fazia isso, com as duas pedras que ficavam na estola dos sacerdotes, e eles lançavam exatamente para saber qual era a resposta de Deus para várias circunstâncias, e várias decisões foram tomadas através disso. E aí eles lançaram sorte, adivinha? Foi algum Deus que apontou? Soberania. Continua esse Deus soberano, agindo da forma que Ele quer. Lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E aí lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, Deus indicou Jonas. Então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu. Olha só, ele é crente. Ele está errado. Mas ele é crente. Ele é um cristão. E ele fala exatamente isso. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Imagina esses homens ouvindo isso. O Deus que fez o mar, este mesmo mar, está a ponto de derrubar o navio, de tombar o navio. Imagina para esses homens, que afirmação era essa? Qual é a força disso?
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Ele sabia da soberania de Deus, ele conhecia esse Deus, ele tinha a plena convicção do que estava acontecendo naquele momento. Então, tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam. Eles não queriam fazer aquilo. Que lançar esse homem ao mar, no mar do jeito que está? Eu vou matar ele, isso é certo, é morte. E eles falam: não, peraí, vamos remar aqui, vamos tentar chegar até a terra, vamos. Mas não podiam alcançar, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, aí a resposta é: Senhor, rogamo-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não façais cair sobre nós este sangue. Ok, vamos jogar, mas vamos pedir primeiro, ó Deus, que o sangue deste homem não caia sobre nós. Quanto a nós, inocente aqui deste problema. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, soberania de Deus. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Esses homens puderam contemplar este Deus que ele falava, Deus do mar e da terra. Deus que tem todo o poder, soberano sobre todas as coisas. E eles puderam contemplar, e contemplando isso, eles oferecem sacrifício ao Senhor e fazem votos. Aqui, alguns começam a falar que eles converteram, outros que não, há várias linhas de pensamento, mas o foco aqui não é esse, então eu não vou entrar no tema se é, se não é. A ideia aqui é que eles puderam contemplar a soberania de Deus, como Deus é poderoso, e por causa disso eles fizeram votos e ofereceram sacrifício. O livramento de Jonas, aqui que entra algumas incoerências com as historinhas lá de trás. Como é que foi o livramento de Jonas? O livramento do profeta Jonas. Deparou, aqui esse deparou é uma palavra que, como se Deus tivesse preparado esse peixe. Soberania de Deus. Antes mesmo ele já tinha preparado o peixe lá. Lançaram e o peixe veio. Lançaram, como Deus já tinha projetado, lançam Jonas ao mar e o peixe vem em salvamento. Jonas ia morrer o quê? Afogado. Era isso que ia acontecer com Jonas aqui. Jonas ia morrer afogado e o peixe chega para quê? Para salvá-lo. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por que 3 dias e 3 noites? Porque Deus é maravilhoso na sua história. Porque Deus projeta toda a história antes da fundação do mundo. E Jesus, muitos anos depois, fala em Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Um tipo de Cristo.
anunciando o resgate. E é interessante quando a gente olha para isso, porque Jonas estava proclamando, ou estava falando deveria falar para quem? Para um povo gentil, que não era judeu. E Jesus veio e abre a aliança e alcança nós, os gentios. Que quando a gente começa a entender essas coisas que Deus vai costurando, a história costurada, e eu consigo perceber ela daqui, a gente fica maravilhado com algumas coisas. Porque, olha que interessante, você tem um profeta que fala o único profeta que fala para outro povo, que prega para outro povo, e de repente você tem Jesus fazendo esta conexão, o próprio Jesus. Não é que eu olhei o texto lá e falei, isso aqui é compatível aqui. Não, o próprio Jesus, ele se coloca e ele mostra como aquele que alcança os gentios. Como Deus, o Filho de Deus. Com a sua morte e ressurreição. Jonas no peixe. Não uma morte, mas sua passagem e volta à terra. A gente vai ver salvação. E a gente percebe como Deus é soberano em toda a sua história. E quão conectado está tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Essa é a história de Deus. É como Deus age. Ele agiu assim lá. E Ele continua agindo desta maneira hoje. Só voltar. A oração de gratidão do profeta Jonas. Olha só, agora, Jonas não está dentro do peixe e começa, Deus, me livra do peixe. Não! Não é essa a oração ou cântico de Jonas. Isso aqui ele faz um salmo, e é interessante que o judeu sabia muito bem escrever um salmo, e ele é igualzinho os salmos que a gente vê no livro de Salmos. Aqui é uma oração. E ele começa a sua oração, uma primeira parte, falando o seguinte. Ele faz primeiro um resumo da oração. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então primeiro ele faz um resumo, de lá de dentro do peixe, nas profundezas, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Deus é soberano, mas Ele também ouve, Ele também se relaciona com o seu povo, e Ele se relaciona com Jonas aqui. Apesar da sua atitude equivocada, apesar dos seus erros, apesar dos seus tropeços, Deus ouve Jonas. E Ele não para a sua oração aí, Ele continua, Ele descreve os sofrimentos e pensamentos no momento do afogamento. Pensa, agora eu quero que você imagine Jonas caindo ao mar e afundando nesse lapso em que ele está afundando. E aí a gente tem que lembrar que esse livro não foi escrito ali naquele momento e não foi escrito dentro do ventre do peixe, foi bem depois, lá quando Jonas, talvez Jonas, não temos certeza se foi Jonas mesmo que escreveu, mas se não foi Jonas que escreveu, ele teve a fonte primária, que era o próprio Jonas contando essa história. Ok? Então, aqui, a gente tem um ponto interessante, porque Jonas pensa nesse momento onde ele está caindo, e ele começa a falar o seguinte, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Vagas são ondas mais fortes. E então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo.
no momento de morte, no momento de tristeza, ele está preocupado que não está na presença de Deus e também não estaria presente com seus irmãos em Cristo. Onde? No seu santo templo. Olha a preocupação de Jonas, que em momento de morte, pensa nessas coisas. Olha o que Jonas está falando aqui. Ele está preocupado que Deus o lançou para longe. E aqui tem uma ideia, o texto continua: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Olha a visão que eles tinham, que nem a nossa, né? Inferno é lá no chão. Inferno é lá embaixo. Então eles tinham essa mesma visão, tá? Então o que ele está falando aqui é o seguinte: nas profundezas do mar estão as portas do inferno. Então ele está descendo. Ele já está chegando no fundo, que as algas já estão enrolando no seu pescoço. Imagina a cena, ele está descendo. Ele está aqui dizendo o que está acontecendo, o que ele pensou, quais são as coisas que passou na sua cabeça. E aí ele começa a descer, e ele fala assim: cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Eu vou lá para baixo. É como se as portas do inferno abrem, ele desce, o ferrolho fecha, e nunca mais ele vai sair de lá. Essa era a sensação. Esse é o sentimento dele. Mas a oração dele continua. É a descrição do livramento nos versículos posteriores. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, ou seja, quando eu já estava ali no limiar, quando eu estava entrando, vem um peixe e me salva. Vem um peixe e me toma e me livra da morte. Lembrei-me do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus meu, quando dentro de mim desfalecia minha alma. Eu já estava acabado, não tinha mais, se eu olhava para todo lado, era mar para todo lado, e embaixo as portas do inferno. Mas vem um peixe e me salva. Essa é a descrição dele do salvamento. E aí, ele chega a algumas conclusões. Agora, tem que lembrar que ele relembrou aqueles momentos, e agora ele chega a algumas conclusões quando ele está escrevendo a sua oração. E aqui, calha exatamente, a gente começa a perceber a história, por que ele está falando isso. Pensa comigo, o povo estava vivendo em idolatria. O povo estava vivendo em idolatria, todo o povo de Deus estava vivendo em idolatria, e ele escrevendo. Agora, o livro dele tem propósito na sua escrita, para que todo o povo de Israel lesse aquele livro e pudesse ver: olha, isso aconteceu comigo. E tinha um propósito. Qual era o propósito para o povo judeu, o livro de Jonas? Os que se entregam à idolatria vão abandonando aquele que lhes é misericordioso. Ele está falando: eu abandonei aquele que é misericordioso. E aqueles que se entregam à idolatria estão abandonando esse Senhor. Então, o propósito para o povo judeu, você vê, quando você lê esse livro, você percebe toda essa história. E que propósito ele está escrevendo.
E ele continua: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Ele promete ao Senhor que vai mudar. E no final, ele chega com o grande clímax desse livro. Ao Senhor pertence a salvação. E ele entende que a salvação pertence ao Senhor, que por mais que ele tenha saído, que por mais que ele tenha corrido, que por mais que ele tenha buscado outras coisas, ido em outra direção, Deus promove para ele salvamento, e é Deus quem define quem é salvo e quem não é, porque é dele a salvação. É dele. E aqui, ele entende isso. A teologia de Jonas é fantástica porque ele entende quem Deus é. Ele entende do que ele está falando aqui. Então, uma vez entendido, Deus fala para o peixe, soberanamente, vomita o Jonas lá na praia, devolve ele para a terra, porque ele vai fazer a minha obra. Em comparação com Jesus, Jesus se entregou. Jonas não. Jonas precisou aí de um tratamento de choque para poder ir falar para o povo. Vê a diferença? Tipos de Cristo, apontando para o perfeito, que é Jesus Cristo, apontando para Jesus, o perfeito. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus providencia tudo. Deus providencia tudo. É mais fácil acreditar que esse homem ficou dentro do peixe, ou que Deus fez tantas outras coisas, livrando o povo de Israel do Egito. O que é mais fácil crer? E agora vem mais. Segunda parte do livro, a gente trabalha com o amor incondicional de Deus, apesar da falta de amor do profeta. Aqui, mais especificamente, a gente consegue ver. Então, Deus reenvia o profeta. Vamos lá. Como é que é o reenvio? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Você vê que se esse fosse um livro dos oráculos, ele teria explicado aqui todas as palavras que Deus falou, a forma como ele falou, tal, mas aqui ele só narra. E agora ele obedece. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Entenda 3 dias aqui. Esses 3 dias aqui é um problema, porque em 3 dias, naquela época, se podia caminhar aí uns 22 a 30 quilômetros. Então, a gente está falando que a cidade inteira, 3 dias, 90 quilômetros. E a cidade não era desse tamanho, mesmo que você montasse tudo lá, historicamente não dá para comportar a cidade nesse porte. Aqui a ideia é que, para o trabalho que iria fazer, para a missão que ele teria, o que ele deveria fazer, que era proclamar para todas as pessoas, essa missão duraria 3 dias. Esse é o conceito. É o conceito da missão dele ali, ó. Para essa cidade vai precisar de uns 3 dias aí, ó, você pregando o evangelho para esse povo. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda, aqui que eu falo que é juízo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A palavra subvertida é usada também para falar o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. E provavelmente Jonas trouxe essa palavra de lá. Porque você percebe
que Jonas está pregando, mas o seu coração ainda não. Jonas está pregando, Deus mandou ele pregar. Só que o seu coração não. O que ele queria era ver tudo isso e falar: queima. Vamos continuar. A conversão dos ninivitas. Aí vai, ele pregou, lindo, maravilhoso, foi lá, falou de Deus, falou que Deus ia, Deus vai destruir a terra de vocês. Então, se arrependam. Ele foi lá e pregou. Profeta bom. A pregação dele, fenomenal. A pregação sempre é maior que o pregador. Entenda isso. A mensagem sempre é maior que o pregador. Apesar de Jonas não estar pregando com o coração, vamos ver o que acontece. Os ninivitas creram em Deus. Creram. Ele foi lá, vai queimar. E eles creram. E proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus requer arrependimento. Deus sempre requer arrependimento de todas as pessoas, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A falta de amor demonstrada pelo profeta Jonas. Tudo muito perfeito. Deus vai lá, alcança o povo gentil e os faz converter. Entenda, essa é uma ação de Deus. Imagina uma cidade do tamanho de Nínive, com uma pregação muito mal feita, mas com uma mensagem que alcança o coração dos ninivitas. Isso é fantástico. Deus salvando toda uma cidade. Com isso desgostou-se Jonas. Peraí. Como assim, Jonas? Eles creram. O objetivo da sua pregação foi alcançado. E ficou extremamente irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Quer dizer, desde lá, quando Deus mandou ele falar para os ninivitas, desde lá, não foi isso que eu falei? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Aí ele lembra. Por isso que eu fui para Tarsis. Porque não dá, né? Eles iam, o Senhor, olha o que ele fala aqui. E essa frase aqui, por isso que eu falo, conhecendo Deus através dos profetas é maravilhoso. Porque esse próximo versículo aqui traz a exata ideia de quem Deus é. Olha só que, como teologicamente Jonas, sabe, ele é perfeito na sua teologia. E ele fala assim:
Me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Esse é o nosso Deus. Só que Jonas não conseguia olhar para ele. Jonas é impedido de olhar, de raciocinar, por causa das suas emoções. Cuidado com as nossas emoções, porque elas nos tiram do raciocínio. Por isso que Paulo, quando fala do culto, o que ele fala? Culto racional. E a gente precisa entender isso, porque as nossas emoções vão tomando conta da gente e nos deixa longe de raciocínio. Era o que estava acontecendo com Jonas. Jonas tinha uma teologia correta de Deus. Estava tudo perfeito em Jonas, mas Jonas não conseguia raciocinar. Isso me remete a uma outra história no Novo Testamento. Está lá Jesus comendo no meio de pecadores, está lá tranquilo, fazendo o que era para ser feito mesmo. Ele veio para os pecadores e não para os sãos. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, aí de repente os fariseus chegam: ei, por que você está comendo no meio desses caras aí? Eles não merecem. Aí Deus fala de 3 parábolas. Do amor de Deus, que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. Da disposição de Deus em recuperar, como a dracma perdida. E não do filho pródigo, mas do irmão do filho pródigo. Que, como Jonas, não fica feliz com a volta do filho pródigo. Não se alegra com o arrependimento dos ninivitas. Não se alegra. É disso que Jonas está falando. Jonas está falando: ei, esse povo não, eles não merecem. E parece que a afirmação no peixe não faz ele raciocinar. Ele acabou de falar assim: a Deus pertence a salvação, mas ele não consegue raciocinar. Porque as suas emoções de ira que vão corroendo por dentro, vão trazendo coisas que não são reais, que não condizem com a teologia que ele crê. Cuidemos das nossas emoções. Cuidemos das nossas emoções. Irai-vos e não pequeis. Isso, Jonas vem e traz à luz isso. E agora, um joguinho de palavras fantástico de Deus. Então a gente começa primeiro, ele termina aqui falando assim, ó: peço depois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, deu as costas para Deus, falou: ó Deus, saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, eles passaram muito tempo fazendo tendas, tal, e tinha uma época que eles faziam algumas tendas para relembrar o tempo que eles estavam no deserto, tal, era típico do povo judeu. E aí ele fez lá uma enramadinha, quer dizer, pegou um monte de galho assim, criou uma cabaninha lá e ficou lá para se proteger do sol, meio mal feita, mas ficou lá. Para quê? Olha o que diz o texto: e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, eu quero ver o espetáculo daqui. Eu quero ver Nínive igual Sodoma e Gomorra. Eu quero ver Deus destruir essa cidade. Olha o que o rancor, o que a ira faz. Nos tira da nossa teologia, do que a gente crê, do nosso relacionamento com Deus, e a gente vai alimentando isso, é isso que Jonas faz.
Grave esta palavrinha. E repousou debaixo dela a sombra. Grave essa palavra. A sombra. Ele fez sombra, ele fez uma ramada e sentou ali numa sombra mais ou menos, assim, não cobria muito bem não. Porque era o que tinha ali. Ele pegou os matos que tinha ali, né? Então faz mais ou menos lá, cobriu sol naquela região, ardendo. Grave isso, a sombra. E agora, depois da falta de amor demonstrada pelo profeta, a gente finaliza com a lição do Senhor. E preste atenção nessa lição, porque é uma lição que nos traz a volta do raciocínio. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Provavelmente essa planta, há uma discussão entre os doutores, mas naquele lugar tinha a aboboreira, que é aquela planta que tem umas folhas grandes. E é provável que tenha sido essa planta que nasceu. Provável. Não estou afirmando. Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. O calor do sol, quando falado na Bíblia, ele também tem um sentido da ira, o furor do sol, ou seja, a ira do sol, ok? Então, quando a gente vê essas palavras na Bíblia sobre a força do sol, é a ira do sol que queima, tá? Então, o que Deus fez com Jonas? Deus sobe para ele uma árvore que cobre e dá conforto para Jonas, a fim de o livrar do seu desconforto. Então ele tira o desconforto de Jonas. Ou seja, aquele sol ardendo, aquela ira que deveria ser aplicada nos ninivitas, e essa ira do sol sobre Jonas. Olha o paralelo aqui, ó. Então o que ele faz? Ele cobre. Ou seja, aqui Deus usa de misericórdia para com Jonas. A misericórdia de Deus ali aplicada na ideia da árvore. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Deus retira a sua misericórdia. Vou aplicar justiça, Jonas. Eu vou aplicar justiça. Vamos entender isso então. E aí ele seca. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, o incomodava, pesava sobre ele. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Ele pediu 2 vezes a morte. Quando Deus não aplicou justiça sobre os ninivitas, certo? Quando Deus não aplicou a justiça, ele falou: não, então é melhor eu morrer. Se o Senhor não vai deixar esse povo impune, é melhor eu morrer, eu não quero nem viver. Então, ali ele coloca assim, e agora, ele faz isso pela retirada da misericórdia de Deus. Deus tira a misericórdia dele, e aí ele pede para morrer também. Ô Jonas, tá, mas e aí? Ou uma coisa ou outra, Jonas. E Deus vai trazendo essa lição para ele, ó. Tá vendo? Eu sou misericordioso e eu fui misericordioso para contigo. E aí ele complementa, olha que Deus fala depois. Então perguntou Deus a Jonas, a mesma pergunta da primeira: é razoável esta tua ira por causa da planta?
E olha que interessante, ele faz a mesma pergunta lá e Jonas não responde, vira as costas para Deus e vai embora. E aí ele fala assim: ei, é razoável a sua ira toda? Você não está raciocinando. Você está deixando suas emoções tomar conta de você. Você não está entendendo. E aí ele fala assim. E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Estou triste. Por que o Senhor tirou a misericórdia? Por que o Senhor tirou a misericórdia? Tornou-lhe o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou o trabalho. Salvação para você é de graça. Salvação para mim é de graça. Não me custou nada. 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 A qual não fizeste crescer, que num dia nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda aqui. Os estudiosos falam que a ideia aqui era exatamente de crianças, de pessoas que não tinham não tinha discernimento ainda de muitas coisas. Então, o que Jesus estava apelando, o que Deus estava apelando aqui era falando: e você vai deixar essas crianças e esses animais todos morrerem aí? E você não vai ter compaixão delas? É esse o ponto. Juntando aí, Nínive deveria ter 500 mil de habitantes, mais ou menos. Por um cálculo de família, se for mesmo crianças, o cálculo seria mais ou menos de 500 mil de pessoas. E essa pergunta termina. O livro termina sem resposta. O livro termina com uma pergunta para o leitor que está lendo o texto agora e fala assim: e você? E eu? Tenho tido, amor pelas almas perdidas? Eu tenho falado desse Jesus, eu tenho pregado esse Deus, eu tenho tido amor pelas almas perdidas? Eu tenho tido? E aí, Jonas descreve: a salvação pertence ao Senhor. E nós precisamos ter esse amor. Não como o irmão do filho pródigo. Não como aquela pessoa alcançada que insiste em deixar as emoções tomarem conta e achar que tem mérito algum. Não nos custou nada. Que Deus nos ajude a entender, que Deus nos ajude a conhecê-lo, esse amor grandioso que ultrapassa as barreiras raciais, que ultrapassa, alcança todos os povos e alcançou os gentios, tanto no Antigo Testamento, quanto tem alcançado no Novo Testamento. Somos a prova viva de que Deus colocou em nós a vontade de amá-lo. E por isso estamos aqui. Porque Deus nos escolheu. E Ele nos fez converter. E Ele continua fazendo a sua obra. Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo abençoado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque a história de Jonas, Senhor, o Senhor trabalhando nessa história nos traz a reflexão de que nós devemos deixar as nossas emoções de lado, Deus. Cuidar delas, Senhor. Trabalhar para que elas sejam para te amar e não, Senhor, para gerar ira, ó Deus. Nos ajuda a te amar com todas as nossas emoções, ó Pai, mas nos ajuda, Senhor, a não deixar que essas emoções de ira, Senhor,
nos faça distanciar do teu povo, daquele povo que o Senhor escolheu, ó Pai. Nos dá mais amor, Senhor, às almas perdidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a pregar esse evangelho, a não parar nunca, ó Deus. Nos capacita, ó Deus. Quebranta o nosso coração e nos faz viver, Senhor, uma vida segundo o teu querer. Porque sabemos, Senhor, que a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor escolhe as pessoas, Senhor, mas o Senhor usa os seus servos, ó Pai, para pregar o evangelho, ó Deus. Nos ajuda a ouvir a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a proclamar o teu amor e a tua misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado por ti, ó Pai. Seja conosco. Amém.